O que realmente nos faz conhecer o mundo? Nossa experiência sensorial ou nossa capacidade de raciocinar? Será que tudo o que sabemos vem do que vemos, ouvimos ou tocamos? Ou será que já nascemos com ideias prontas, esperando apenas serem descobertas? Essas perguntas inculcaram e dividiram alguns dos maiores filósofos da história. De um lado, os empiristas, como John Locke, que acreditava que nossa mente nasce como uma tábula rasa, um quadro em branco preenchido apenas pelo que experienciamos. Do outro lado, os racionalistas, como René Descartes, que defendiam que o verdadeiro conhecimento vinha da razão e da lógica, e não apenas dos sentidos. Essa batalha intelectual não foi só uma disputa filosófica abstrata. Ela contribuiu e moldou a ciência, a política e até a forma como entendemos a mente humana hoje. Então, prepare-se, porque vamos explorar essa rivalidade histórica entre empirismo e racionalismo e entender como ela ainda influencia o mundo até os dias de hoje. O pensamento de John Locke. Um empirista acredita que todo o conhecimento sobre o mundo tem origem naquilo que os sentidos nos dizem. A formulação clássica de uma doutrina empirista provém de Aristóteles. Ele disse: não há consciência que não tenha primeiro passado pelos sentidos. Essa visão traz em si uma crítica contundente e direta a Platão, que afirmava dizendo: os homens vinham ao mundo já trazendo consigo ideias inatas. Então, entra em cena John Locke, que repete as mesmas palavras de Aristóteles, mas utilizando-as numa crítica direta a nada mais nada menos do que René Descartes. John Locke foi um dos principais nomes do empirismo britânico no século XVII. Seu livro mais importante, Um Ensaio sobre o Entendimento Humano, publicado em 1690, buscou responder a duas perguntas importantes e fundamentais. Primeiro, de onde vêm nossas ideias? Segundo, podemos confiar em nossos sentidos? Locke acreditava que antes da experiência, a mente humana era uma tábua rasa, ou seja, uma louça vazia. Ele dizia que antes de termos visto um mundo em que nós nos inserimos, não sabemos absolutamente nada sobre ele. Se porventura tivermos uma impressão ou uma ideia de que possa ser relacionada à nossa experiência sensorial, então essa impressão ou ideia será falsa. Quando, por exemplo, utilizamos palavras como Deus, eternidade ou substância, a nossa razão estanca, pois ninguém jamais experimentou Deus, a eternidade ou aquilo que os filósofos denominavam de substância. Portanto, ele dividiu as ideias em dois tipos. Primeiro, as sensoriais simples, que surgem diretamente dos sentidos. É a percepção de objetos sensíveis e particulares, como o gosto de uma maçã, a sensação de uma xícara quente de café, o som da voz de nossa mãe ou a visão de um pôr do sol. Ou seja, começa a partir do momento que sentimos as coisas, enxergamos o mundo ao nosso redor, sentimos cheiros, gostos ou tocamos e ouvimos sons. Tudo isso ele chamava de ideias sensoriais simples. Mas a consciência não se comporta de forma passiva ante as impressões exteriores. Uma transformação ocorre também no interior da consciência. As ideias sensoriais simples são reprocessadas através do pensamento, do raciocínio, da crença e da dúvida. Locke enfatiza que a única coisa que percebemos através dos sentidos são as impressões simples. Quando, por exemplo, eu como uma maçã, não consigo senti-la inteiramente através de uma impressão única e simples. Na verdade, eu recebo uma vasta gama dessas impressões simples, como, por exemplo, que ela, a maçã, é verde,
fresca, cheirosa, suculenta e um pouco ácida. Somente depois de ter comido muitas maçãs é que sou capaz de pensar que estou comendo uma maçã. Em segundo lugar, as ideias reflexivas que resultam do pensamento e da associação dessas sensações. É somente com o segundo estágio da reflexão que atingimos o entendimento das coisas, mas sem a luz vinda da experiência, nossa mente permanece como um quarto escuro. Aí se dá aquilo que Locke chama de ideias reflexivas. Ele também faz uma divisão entre o que é sensação, ou seja, intuição, estímulo, seja interno ou externo, e o que é reflexão, prescrutar, saber ou conhecer. Ele também diferenciava qualidades sensoriais primárias e secundárias. As primárias como forma, tamanho e movimento, pertencente ao objeto em si. Já as secundárias como cor, cheiro e sabor, depende da percepção individual de cada pessoa. Além da filosofia, Locke também teve uma influência política muito importante. Ele defendia a separação dos poderes do Estado para evitar a tirania, influenciando pensadores do iluminismo. Confronto com os racionalistas. Contrariamente, os racionalistas argumentavam que a razão era a principal fonte do saber. Descartes, por exemplo, afirmava que algumas verdades eram inatas e poderiam ser descobertas apenas pelo pensamento. Sua famosa frase, penso, logo existo, representa essa crença na primazia da razão sobre os sentidos. Descartes desconfiava dos sentidos, pois estes podem alterar e promover erros no nosso processo de conhecer e entender o mundo. Ele estabelece que o único meio para conhecer de maneira segura e fiel é por meio da razão. O racionalismo é, portanto, toda a filosofia que privilegia a razão no processo de conhecer os objetos e as coisas do mundo. Uma das ferramentas mais utilizadas pelos racionalistas para provarem sua filosofia era a matemática. Outro racionalista, não menos importante, era Leibniz. Ele chegou a concordar com os empiristas, mas argumentava que há verdades necessárias que a experiência sozinha não pode fornecer. Ele propôs a distinção entre verdade de fato, obtidas pela experiência, e verdades de razão, que são universais e independentes da percepção sensorial. O benéfico impacto do debate empirista-racionalista. O confronto entre empirismo e racionalismo não ficou restrito somente à filosofia. Ele teve impacto nas ciências, na política e até na psicologia. O empirismo ajudou a fundamentar o método científico moderno, baseado na observação e na experiência. Já o racionalismo contribuiu para a matemática e a lógica, ao enfatizar a importância da educação e das leis universais. Com o tempo, alguns pensadores tentaram unir as duas correntes. Immanuel Kant, por exemplo, propôs uma síntese entre empirismo e racionalismo ao sugerir que o conhecimento resulta tanto da experiência quanto de estruturas inatas na mente. O debate empirismo e racionalismo moldou o pensamento ocidental e continua relevante até os dias de hoje. A ciência moderna se apoia na experiência sensorial para construir conhecimento, mas também utiliza a razão para interpretar e organizar informações. A discussão não se resume a uma oposição entre dois termos, mas a um diálogo que enriquece nossa compreensão sobre a natureza do conhecimento humano. E você? O que você acha desses dois extremos filosóficos? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe lá o seu like, divulgue nossos vídeos e até a próxima.